Ai, que bom que você Obrigada. aceitou. Tô um pouco nervosa. Fico Não, é tensa de só um fazer live. bate-papo, é só um bate-papo. Acho que já dá pra conversar 10h59. Oi, pessoal, obrigada por terem vindo. A gente vai fazer o segundo live dos milagres. A gente fez um com a Cidinha na página dela e hoje eu quis muito fazer com a minha prima. Essa é minha mãe, que vocês não conheciam, eu falo muito dela, Estela Mares. É daí que veio o meu nome, Lívia Mares, por causa dela. Minha E madrinha. ela é madrinha da Desirê. A Desirê é minha prima de primeiro grau, por parte de pai. Por parte de mãe eu não tenho primos, que minha mãe era filha única. A Desirê é minha prima de verdade, de primeiro grau. E a gente perdeu um pouco de contato, né? Quando nós mudamos de Guarulhos, eu tinha 11 anos e depois encontrei ela em festas e coisas assim. A gente começou a falar de anjos na última festa. Eu achei tão legal conversar com ela. A gente tem uma conexão legal. A gente só perdeu muito contato. Aí eu vi esses dias aquele post dela falando do milagre dela. Eu achei a história dela tão parecida com a minha, que ela teve dificuldade de engravidar, ela teve vários milagres na vida dela. Então eu quis trazer para vocês conhecerem a minha prima. E eu também quero saber mais, algumas coisas que eu não sabia, que eu achei fantástica. Eu fiquei encantada com a Desirê. E eu queria contar para vocês e conhecer também mais dela. E minha mãe está aqui para ajudar. A gente coletou algumas das perguntas que vocês mandaram para a gente vai fazer. Oi, oi, amores. Oi. E agora a gente vai começar a aprender um pouquinho da Desirê. Vou falar para ela contar um pouquinho dela, do background dela, falar um pouquinho dela. Bom, eu sou a Desirê, sou prima da Lívia, afilhada e sobrinha da Estela. Eu sou especializada em Theta Healing, hipnose clínica. Eu vou falar que eu estou esperando para encontrar vocês, viu? Mas eu escrevi meu livro, Ai, que Desperte a sua legal! consciência, Nova Terra exige um novo homem. E estou esperando vocês chegarem aqui para entregar para vocês. Ai, que lindo! E eu encontrei assim, eu tive meus filhos, eu tive o meu primeiro filho muito jovem, então acabou interrompendo um pouquinho na parte de estudos. Quando eu comecei a voltar, engravidei da minha segunda filha. E aí, quando eu pensei em voltar, foi quando eu engravidei da Gabriela, que foi a que eu perdi, a que morreu quando nasceu. Enfim, os estudos para mim eu tive que abandonar um pouquinho. Aí quando eu vim para São José, que o meu caçula cresceu, eu comecei a me especializar um pouco no Theta Healing, na hipnose, na psicologia, enfim, estudar bastante essas coisas que eu amo demais, né? Que é a nossa mente e espiritualidade. Que tá tudo Ai, que muito lindo! conectado, né? Tá sim, tá sim. Ah, e qual que é? Que a Desirê, ela tem filhos com nomes de anjos, então eu tenho essa curiosidade de saber o que ela acredita, o background dela. A gente, começando a nossa vida, a gente era todo mundo católico, né? Mas todo mundo foi, cada um foi indo para um lado, voltaram, outros evangélicos, outros se tornaram mais espiritualistas. Então eu queria saber o background dela e o que ela acredita, né? Por que ela tem filhos com nome de anjos? Na verdade, assim, o nome deles da Rafaela, eu sempre quis ter. Um Rafael, uma Rafaela. Sempre sonhei em ter. E a Gabriela, que foi a que morreu, e o meu terceiro filho, que é Gabriel, é porque eu sempre quis ter também um Gabriel e uma Gabriela. A Gabriela, quando eu engravidei, antes de engravidar, eu sonhei com um homem me pedindo para nascer. E eu deixei. Então, para mim, eu jurava que era um menino. E fiquei chamando a gravidez inteira de Gabriel, mesmo sabendo que iria morrer. Eu passei a gravidez inteira chamando de Gabriel, Gabriel. Quando meu marido falou era uma menina, que ele falou, a gente tem que escolher o nome para registrar. Aí eu falei, Gabriel? Aí ele falou, mas era uma menina. Aí porque eu não vi, ele que viu na hora que nasceu, né? E aí eu falei assim, então coloca a Gabriela, mas foi assim bem automático. Senão eu acho que eu teria escolhido um outro nome, porque depois veio o meu filho Gabriel, que eu queria ter, né, esse nome, e acabei colocando o Gabriel também. Mas assim, não tem nenhum motivo específico para eu ter escolhido o nome, embora eu ache lindo. E já a Eloá é diferente. A Eloá, depois desse processo todo de dor, eu escolhi porque significa Deus.
e foi Deus na minha vida. Para hoje ela está aqui comigo, então ela sim teve um significado. Agora, dos outros foi por eu gostar mesmo do nome. E em relação à religião, é bem isso, Lívia, que você falou. A família católica, né? Minha mãe ia para a igreja, meu pai fez eu fazer a primeira comunhão, não, né? A gente só fez a catequese, mas nunca chegamos ao final para fazer a primeira comunhão. Quando eu tinha, acho que uns 7, 8 anos, mais ou menos, uma tia minha estava conhecendo o espiritismo kardecista. E ela falava muito dele, e eu vivia muito na casa dela. E aquilo batia com o que eu acreditava. Porque eu ia muito na igreja, mas algumas coisas não faziam muito sentido para mim. Eu falava que não era possível, né? Deveria ter alguma coisa a mais. Eu já me questionava de criança. E aí essa minha tia me apresentou o espiritismo e eu falei, nossa, isso faz sentido. Acho que com 10, 11 anos eu li os primeiros livros da Zíbia Gasparetto, Laços Eternos, Espinhos do Tempo. Nossa, aquilo eu ficava maravilhada. Acabei Que seguindo, né? tão Eu ia cedo, bastante em centros. tão Oi? novinha, já estava lendo. Nossa, eu ficava maravilhada. Eu lembro que eu fiz até uma redação no colégio com a história do Laços Eternos. Ai, que história maravilhosa aquela. Fiquei encantada demais. E aí aquilo assim foi entrando. Aí quando eu mudei para São José, meu marido já vem de uma família evangélica. São todos evangélicos, tem pastores, né? E a gente, graças a Deus, isso nunca deu conflito. A gente sempre se entendeu muito bem. E quando a gente mudou para cá, eu achei um centro espírita perto de casa e comecei a frequentar e fiz o curso de aprendizes do Evangelho, fiz o curso de médiuns, comecei a trabalhar porque eu tenho uma mediunidade bem aflorada. Mas hoje, assim, depois da pandemia que a gente se afastou Uhum, de tudo, de tudo, eu me né? conectei com um monte de religião diferente, budismo, hinduísmo, enfim. Hoje eu já falo assim que eu sou espiritualizada, eu não tenho religião, assim, não posso falar. Porque eu amo ouvir pastores, eu amo ouvir padres, eu amo ouvir palestrantes de centros espíritas, eu amo o Prem Baba. Gente, o Prem Baba é uma pessoa que me ajudou demais Oi, na minha evolução. Então, e o fone. ele é É, hinduísta, né? Amo a Monja Coen, né? Adoro ouvi-la falar. Então, assim, acredito que hoje eu estou mais espiritualizada a gente também, né, mãe? do Tipo, que Também. dentro de a gente foi no uma budismo, no religião, né? Hare Krishna, foi em tudo que no, no judaísmo, na Judaísmo, cabala, cabala. tudo. Ah, que legal. A gente é tão conectada e a gente perdeu contato, mas parece Parece que que a gente é tão foi ontem que a gente se viu. parecida. A gente é tão parecida. A outra Mas pergunta. essa é a verdadeira conexão, né, Uhum, Lívia? Porque não tem jeito, a vida encarrega a gente para outros uhum, lugares. Ó, o meu filho mais velho está lá no Texas, tem 3 anos que eu não vejo ele. Tem como, a gente está conectado. Quando a gente se vê, Uhum. parece que uhum. foi ontem. É, Amigos que faz muitos anos que eu não vejo, de infância, e que hoje, quando a gente se vê, parece que foi ontem. A essência é a mesma, né? Não, não Não perde, né, a perde. conexão. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa é e a, é, essa é a ideia, né? A Uhum. gente se conectar todos dessa Todos forma, né? dessa forma. e é E você falou que você tem sensibilidade, intuição, tudo. Isso foi a vida toda? Como é que é? Porque a gente nunca chegou a falar disso. É. Eu achei tão legal, porque do lado da família da minha mãe a gente tem, mas da família do meu pai eu nunca soube de nada. Então Uhum. conta um pouquinho pra A gente minha sobre isso. mãe, a minha mãe diz que quando eu era pequena, eu via alguém em casa, que eu sempre comentava, olha, você tá vendo? Você não tá vendo? Mas eu não lembro. Eu não lembro dessas coisas. A minha mãe que comenta muito. E assim, em relação a ter a mediunidade, de saber que eu tinha, só quando eu comecei quando eu mudei para São José, que eu comecei a descobrir isso mesmo. E quantos anos você tinha? Já estava adulta, Olha, eu tô já, né? Foi depois aqui de há 20 casar. anos, eu tô com 43, eu vim para cá foi depois que a Gabriela morreu, Uhum. eu vim para cá. E aí depois de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos que eu estava aqui, que eu encontrei o centro e comecei a frequentar os cursos, né? Então era por volta de uns 25, 26 anos eu iniciei a jornada assim de trabalhar com a minha mediunidade. Ai, que Mas assim, ó, como eu falei, né? Quando eu estava grávida da Gabriela, todos os médicos queriam que eu abortasse, porque ela era incompatível com a vida.
Mas assim, a intuição era muito forte dentro de mim. Eu escutava assim, parecia que tinha uma voz na minha cabeça. Você se comprometeu com isso. Você não pode abortar. Deus colocou, Deus tira, espera o tempo dele. E foi tão forte que assim, eu fugi de todos os médicos que queriam induzir o parto normal ou induzir o aborto. Ó, minha filha tá chorando aqui. Meu milagrinho. Um milagrinho. Então, vamos falar um pouquinho da Gabriela, Dê. Como que foi aquela história? Você tentar engravidar os sonhos e tudo. Como é que é a história dela? Então, da Gabriela, eu tava assim, você conhece a minha história, né? Eu tive o meu filho mais velho de um americano, não deu certo o relacionamento, ele acabou indo embora para os Estados Unidos, eu fiquei aqui sozinha com ele. Na faculdade, eu acabei me envolvendo com o pai da minha filha, engravidei dela, ele não assumiu, ele registrou, mas não assumiu, e eu fiquei sozinha com as crianças. Quando a minha filha tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu conheci o meu marido, que me assumiu. Ele tinha uma filha e ela vinha em casa. E ela falava papai, papai, papai. A minha aprendendo a falar, começou papai, papai, papai. Então ele ficou como pai dela até hoje. E aí eu engravidei da Gabriela, muito no início do relacionamento. Fazia assim uns 9, 10 meses que eu tava com ele. Eu falei, meu Deus, eu fiz essa besteira de novo. Né? De não sei se vai dar certo, a gente acabou de começar. E então foi assim, não foi muito planejado. Mas aí quando eu fiz a ultrassom, que já no primeiro na ultrassonografia eu já sabia dos problemas dela, a gente seguiu, assim, acho que aquilo uniu demais o nosso relacionamento, uniu Uhum. bastante a gente. Então não foi muito programado. Aí o meu terceiro filho, depois de perder a Gabriela, aquele buraco, aquela dor, aí eu fiquei 4 anos tentando ter ele, sabe? Foram 4 anos brigando com Deus todo mês que a minha menstruação vinha, sabe? Eu falava, não é possível, não é Alô, possível. Bê, travou. Ai, voltou. A conexão. Deu uma parada. Será que é a gente ou será que é com ela? Não sei. Oi, Olha. oi, caiu. Ai, tá Voltou. voltando, É que voltou. eu não coloquei Ai, no que não bom. perturba, então ligando aqui, aí Ah, Ah, atrapalha. tá. tá. O que foi que ela fez? Ela não pôs no não perturbe, estão ligando. Ah, tá. Então, onde é que eu tava? Que você tava. Que você estava grávida dela, aí depois você estava sofrendo e você engravidou. Demorou bastante para engravidar de novo. Pra engravidar, depois que eu perdi ela, ficou aquele buraco, né? Aquela dor, aquele vazio. Aí eu fiquei 4 anos tentando ter o meu filho. Aí veio a gripe suína, aí era Ah, perigoso pra grávida. Aí eu falei, bom, deixa eu esperar a vacina chegar. Aí eu engravidei. Aí veio o meu caçula. E depois que ele nasceu, eu lembro assim, sabe quando você amamenta e coloca o bebezinho dormindo na cama? uhum. E eu dei uma cochilada junto, né? E eu sonhei com um senhorzinho, que é assim que eu imagino Deus, sentando na ponta da cama e falando pra mim, perguntando pra mim, tá feliz? Aí eu falei assim, eu tô muito feliz. Aí ele falou assim, você tem que entender que as coisas acontecem no meu tempo. Aí eu falei, eu sei. Aí ele falou assim pra mim, tem mais um pra você. Aí eu ainda pensei, né? Porque na época eu passava um aperto financeiro muito Uhum. grande. Se o senhor mandar o dinheiro, pode mandar quanto o senhor quiser, porque filho assim eu aceito, né? Eu nunca programei nenhum, mas eu amo demais ser mãe. É muito maravilhoso ser mãe, né? Aí ele falou assim, não é você que sempre fala que eu sempre mando o pacote completo? Aí eu falei, sim. Ele falou, então é só confiar. E aí, quando esse meu filho estava com 6 anos, eu comecei nos processos de aborto. Eu comecei com acho que ele estava com 6, 7 anos, foi quando eu perdi o primeiro. Depois eu perdi o segundo, 1 ano e meio depois. Depois, acho que uns 2 anos depois, eu perdi o terceiro. E em 2022, janeiro, fevereiro de 2022, eu perdi o quarto. E eu conversava muito com ele. Eu falava assim: eu não tô entendendo. Você falou que tinha mais um para mim, né? Eu não tô entendendo por que eu tô perdendo. E foi ali no de 2022 que eu falei: ai, me perdoa, mas assim, eu vou fazer a limpeza da endometriose, porque nesse processo eu descobri a endometriose, a adenomiose.
Falei, eu vou fazer a limpeza e eu vou fazer a laqueadura. Então, se tiver algum ainda para vir para mim, como o senhor me disse, você tem até março do ano que vem, de 2023, né? Falei, me perdoa por eu estar te dando um prazo, né? Eu dando um prazo pro criador, é que absurdo, né? Mas eu não tô aguentando mais passar por essa dor física, porque a dor do aborto é muito maior que a do parto, fisicamente. E pela dor psicológica. Por mais que a gente se faça de forte, que a gente tem, dói demais. É absurdo. Assim, eu não gosto nem de falar muito sobre o caso da Gabriela, o segundo aborto que eu tive, assim, acho que me doeu tanto quanto ou mais o caso da Gabriela. Eu fazer ultrassom e ver o bebezinho lá morto, eu não gosto nem de falar muito porque eu choro muito, me Não, dói muito até hoje, mesmo com o meu milagrinho aqui. não. E aí, da Eloá, né, eu falei para Deus, eu fui no médico, gente, dia 16, não, dia 12, mais ou menos, de março. E tava pré-agenda, de fevereiro, estava pré-agendada a cirurgia, eu só precisava terminar mais alguns exames. Era uma quinta-feira. Na outra terça, eu falei, não desceu para mim. Tava buscando meu filho na escola, falei, filho, não desceu para mim. Aí eu parei na farmácia, comprei o teste, cheguei em casa, fiz, deu positivo. E Ela aqui. você fala, Deixa eu o pegar que que... ela, gente, que eu acho que ela quer Ah, mamar. ela quer aparecer também. Ela quer sair na Ai, que mãe. Ela fofa, que fala, linda. fala, oi, gente. Oi, Oi, gente. Ai, Anjinha, coisa milagrinho. linda. Que bonitinho. Milagrinho. Ela já cuspiu a chupeta, você já sabe o que ela Já quer, né? sabe, já sabe cuspir a chupeta. Que Né? Ela bonitinho. chega perto de mim, ela já cospe, porque ela já quer o peito, né? Que fofa. Fofinha. Os joinha aparecem. Ai, que Pronto, bonitinho. vi Ai, aqui o que. que delícia. Ô, Dê, então, como que foi esse processo que você acreditou que é a mesma alma? Como é que foi isso? O que que fez você pensar que a Gabriela e a Eloá são a mesma pessoa? Então, quando eu perdi a Gabriela, eu fiquei muito tempo me questionando por que que eu tive um bebê daquela forma, né? Porque ela tinha muita má formação. Ela tinha a parede abdominal aberta, a caixa craniana era aberta, um olho dela ela não tinha, a coluna era invertida e eu fiquei muito tempo me questionando por que que eu tive uma gestação assim. Inclusive, quando eu saí do hospital, teve um caso de uma mulher que jogou dois bebês na lata do lixo, que eram Nossa, gêmeos. E eu questionava a Deus assim, eu falava assim, ó, eu não queria engravidar, mas eu jamais faria isso, né? Por que que você colocou um bebê desse na minha barriga com tanto problema? E fiquei muito tempo com esse questionamento. Eu até tive um pouco de depressão, acabei indo no médico aqui porque eu achava que era problemas cardíacos. E aí o médico, na hora que me atendeu, falou assim, ó, procura um psicólogo, né? Você pode estar com algum problema de ansiedade, de depressão. E eu acho que foi por conta disso ainda, né? E aí, uma vez eu li do nada, assim, uma revista de acho que Boa Forma, no final tinha uma matéria da Zíbia Gasparetto, falando que às vezes esses bebês vêm reconstituição de perispírito, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu senti que aquilo foi uma resposta para as minhas perguntas, né? Que eu Uhum, questionava a Deus. E depois, quando o primeiro bebê que eu engravidei que eu perdi, eu acho que foi em 2016, se eu não me engano. Eu descobri que eu estava grávida, eu passei na ginecologista, ela pediu aqueles exames básicos, né, de sangue e ultrassom. Só que ela falou para mim, espera mais uns 10 dias mais ou menos para fazer o ultrassom, porque senão você não vai ver nada. Quando passou uns 8 dias, começou a sair aquele marronzinho. Aí eu achei uhum. estranho, já comecei a intuir que não era coisa boa, mas até então nunca tinha passado pelo processo, não sabia do que se tratava. Opa. E aí, quando eu consegui ultrassom rápido, assim, tipo, pro dia seguinte, em Guarulhos. E enquanto eu tava na estrada, eu escutava aquela voz. O que você vai ver lá tá no plano de Deus. Confia. Ainda é o processo da Gabriela. Eu, preci- eu
assim, eu achava que eu ia ver a mesma coisa, né? Um bebê cheio de problemas, né? E eu já comecei a ficar apreensiva. Até então eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu ouvi isso, eu falei, ai meu Deus do céu, o que que eu vou ver lá, né? Quando eu cheguei lá, só tinha um saco gestacional, não tinha mais o bebê. O bebê já tinha Hum. Já saído, tinha nem cheguei a ver. saído. Não cheguei a ver em Mas nenhum o momento. que, vamos explicar para o pessoal o que que é esse artigo da Zíbia do perispírito, o que que é isso? Então, é que nós somos assim, nós temos vários corpos sutis, né? A gente tem esse corpo físico, tem o nosso espírito, e entre isso tem o nosso perispírito, né? Uma das camadas, para ficar mais fácil. O perispírito, ele é moldado de acordo com o que a gente faz aqui, né? Aquele velho ditado, que a gente faz, a gente paga. Uhum. Então, o que a gente fizer, fica lá no perispírito, e a gente só sai daqui quando a gente depurar ele para poder viver em essência com o nosso espírito, né? Eu não estudo assim muito isso, mas é basicamente isso. Eu sei que nós temos 7 corpos sutis e o perispírito é o que dá molde ao nosso Uhum. corpo, trazendo as cargas dos nossos karmas, né? Uhum. Ah, então tá. Então continua a história. Achei melhor explicar. Oi? Achei bom explicar, porque o pessoal vai perguntar com Tem gente que não, certeza. não sabe, Porque né? O que que é eu perispírito? não, eu não conhecia como esse Como nome. que Eu conhecia você como nome. conhece? Ah, a gente fala que a gente tem o corpo causal, que tem os nossos karmas, os dharmas, né? E as Uhum. camadas. Mas não como perispírito. Esse Uhum. nome pra mim foi novo. Ah, entendi. O nome é É assim que eu conheci. diferente. As camadas, é assim que eu conheci, né? Como perispírito é espírito, perispírito e o corpo. Na verdade, a mente é uma das camadas, né? Os sentimentos é outra camada. Uhum, né? Então tá bom. E aí, como foi? Continuando a história. Você foi lá ver o que que tinha, não tinha mais o bebê. Não tinha mais nada. Aí até então não sabia o que vinha depois, né? Aí começaram as dores absurdas para expelir. Então tudo isso era a Gabriela tentando Eu vir. Então, acredito que era que eu estava terminando de que assim provavelmente um compromisso meu com Deus de permitir esse espírito para reconstruir o perispírito dele que eu não tenho ideia o que pode ter acontecido para ela ter vindo com tantas más formações, uhum, né? Porque ela tinha muita má formação. Então não, daí eu já não sei o que pode ter acontecido, mas que eu tinha me comprometido com aquilo, com ah, ajudar entendi. Tá. ajudá-la a reconstituir. E eu sentia muito isso. E eu sentia que ela tinha que vir, que ela ainda tinha que nascer. Tanto acho que foi por isso que o segundo aborto me machucou muito, porque eu tinha certeza que já estava pronto. E eu fui, fiz ultrassom e vi o bebezinho lá e o coraçãozinho batendo, a alegria do meu filho caçula de ver o coraçãozinho. Foi maravilhoso, assim, o sorriso dele na hora do ultrassom, sabe? Uhum. E depois de uns 15 dias daquilo, eu comecei a sangrar e fui ver o bebezinho lá e sem batimento cardíaco. Então ali eu saí Hum, assim, nossa, eu chorava absurdamente. Doeu nossa. demais, Quanto tempo doeu demais. você estava Ali, grávida? 2 meses. desse segundo, do primeiro não deu nem tempo, né? Eu descobri eu devia estar de umas 6 semanas. Hum, O segundo eu já estava de umas 9 semanas, 10 semanas, que o bebê já estava bem formadinho. Já dava para ver, assim, nossa. bem bonitinho. E aí você teve mais um Depois depois? eu tive só que esse, por conta da endometriose, ele não conseguiu passar no útero. Então, assim, a gente ficou esperando ele chegar no útero. O beta-HCG subia bem pouquinho, bem pouquinho. E a gente falou, vamos ver o que que vai ser, né? E passou um dia, começou a cair o beta-HCG e veio a menstruação, então ele parou no endométrio, ele nem conseguiu acessar, né? Acho que não conseguiu entrar no útero. Por causa, é isso que a endometriose causa, né? Uhum, Porque quando o embrião entra, aí a endometriose já não interfere tanto. Pelo menos que os médicos ultimamente falam, né? uhum, Eles falam que eu achava que a causa dos meus abortos era da endometriose. Mas eles falaram, não, a endometriose ela impede que o bebê entre no útero. Porque impede a passagem, né? Principalmente a adenomiose, porque o sangue já começa a encher a parede do útero e deixar bem ah, grossa, né? Aí esse daí já realmente não conseguiu entrar no útero. E aí depois ele começou, já começou a menstruação, já desfez e ele saiu. Tanto quando eu Uhum. engravidei da Eloy, eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que perder mais um. Já comecei a entrar em desespero. Eu falei, eu vou perder mais um.
E começou, Olivia, o mesmo processo. Eu descobri, deu 6, 7 dias, eu comecei a ter um marronzinho de novo, imagina. O meu Ah, Ah, meu Deus. desespero. E aí, quando eu cheguei, isso foi de sábado para domingo, eu acordei de manhã saindo marronzinho. Eu estava no meu sítio, eu cheguei aqui em casa, o hospital aqui perto, eu já fui fazer o beta-HCG. Como eu tinha feito um na quinta, eu ia ter uma comparação. Só que subiu assim, nada, perto do que tinha que subir. Aí os médicos, né, já tá já tava perdendo. achando aqui. Aí eu falei, bom, agora é esperar vir o sangue. Aí numa quinta-feira começou a sair muito desse marronzinho. Eu falei, deixa eu ir no hospital, já me preparar, ver se o hospital vai me dar o suporte para perder em casa, para expelir em casa, porque meu maior medo é a raspagem lá, como é que chama? A curetagem. Eu tenho muito medo da curetagem. Eu tive que fazer 2 vezes, eu não queria fazer mais uma. E aí eu fui no hospital para ver se o hospital me amparava nisso, para eu suportar a dor em casa. E aí eu chego lá, imagina que eu vejo meu embriãozinho com batimento cardíaco. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso. E o Não. beta-HCG não subiu nada. O médico falou, porque o médico que me atendeu esperou o beta para fazer ultrassom. E ele falou assim, ó, que a gente não vai ver nada aqui, porque do comparativo não deve ser o início de um fim, né? E aí nem ele acreditou. Ele falou, não sei explicar o que está acontecendo aqui, mas tá perfeito. Seu embrião tá do tamanho normal, batimento cardíaco normal. Ele falou, não posso te dar esperança pelo beta-HCG, não posso te dar esperança, mas tá tudo perfeito que a gente viu aqui. Aí passou 9 dias daquilo. Eu comecei com um sangramento, mas assim, era sangramento de verdade, saía coágulos. Eu falei, já era. Como o médico falou lá, né? O princípio do fim, por causa do beta que subiu um pouquinho. Aí eu chorei, 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 chorei. Aí quando eu me acalmei, falei, bom, eu tenho que ir no hospital, eu tenho que ver a realidade, não adianta fugir dela. Peguei, fui no hospital, pedi pro médico, falei, ó, desliga a câmera que eu não quero nem ver. Ele já desligou porque fica a televisão, né? Eu falei, desliga a televisão aí na frente, porque eu não quero ver. Aí desligou, aí eu só escutei o coraçãozinho. Eu falei, eu não acredito. Ele falou assim, pois acredite, seu bebê tá bem. Olha, Aí ele ligou, ele falou, vou ligar a televisão pra você ver, ele cresceu, tá maior, sabe? Ai, nossa, eu chorava tanto de alegria. Aí eu tive um descolamento ovular. Aí fiquei, acho Nossa, que uns 15 você passou dias, tanta coisa. tudo. Imagina, porque assim, o pior não era nem só passar por isso, mas era o trauma que eu já Uhum, carregava, né? uhum. E o Aí passei medo uns de 15 perder de dias assim novo. na cama, sem sair da cama pra nada, só pra ir no banheiro. Tomar banho, meu filho trazia comida pra mim, meu marido trazia comida pra mim, até recuperar. E aí meu milagrinho tá aqui, no meu braço agora. Que essa, Ai, que olha, legal. essa foi um milagre. isso é milagre Essa eu te mesmo, pedi. né? É, foi. Gracinha. Rezei E, tanto, assim, ó, no início eu pedi muito para Virgem Maria me amparar, amparar ela, para Jesus. Eu conversava muito com eles, assim, eu sentia muita presença. Eu invocava muito todos eles, sabe? Falava, fica aqui, me ajuda, eu não quero perder. Eu conversava com o bebê, eu falava, fica, eu quero te amamentar, eu quero trocar sua fralda, eu quero dar banho, você fica, fica. E isso foi, assim, os primeiros 6 meses, assim, só de oração, né? Me conectando todos os dias com a Virgem Uma Maria, perguntinha aqui que dá para com fazer agora. Jesus e com a minha A filha. oração que você fez que gerou o milagre na sua gravidez. então faz, mami. Tem uma das perguntas Uma das dos fãs. perguntas bate com isso que você está falando agora. É, sobre a oração que você fez que gerou o milagre da gravidez Quer antes da pegar? cirurgia. Olha que Então, na fofa. verdade, assim, eu fiz muito, assim, eu acredito muito que a oração é aquela em que você se conecta de forma sincera com o Criador, e ou com o anjo, ou com o santo que você está querendo conversar, né? Então, é a sinceridade do nosso coração. Mas, assim, uma oração que eu faço muito na minha vida, que para mim é essencial, é Maria Passa à Frente. E a Uhum. Maria Desatadora dos Nós. Então, são 2 orações que eu fiz muito no início da gestação da Eloá. Muito, muito mesmo, assim, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Uma amiga minha me mandou, ela é católica,
me mandou Tava começando a novena da Nossa Senhora da Conceição, que é que ampara as gestantes, né? Fiz junto com ela, mas o que para mim era assim, era a minha conversa com Jesus, Maria Passa Frente, Maria Desatadora dos Nós. Essa eu fazia todo santo dia. Aí essas conversas é você conversando normal, né? Normal, normal. Converso com Deus assim como você viu, né? Eu Aham. falei, você tem teu tempo aí. Desculpa, me perdoa por eu estar te dando um prazo, mas olha, até março, porque eu vou fazer a laqueadura, eu não aguento mais passar por essas dores. E foi assim, você vê que ele trabalhou perfeitamente, porque quando eu estava grávida da Eloá, de uns 6, 7 meses, não, já foi no finalzinho, já 7 meses, nós descobrimos um câncer no meu marido. Então, Hum. foi muito rápido, descobrimos, em menos de um mês ele já tinha feito a cirurgia e ia começar, quando ela nasceu, ele começou com a quimioterapia. Então, você imagina que para ter um filho ia ser muito mais difícil, né? É verdade. Não pode, né? Nem pode, por causa da carga de química que traz. Uhum. Então, Deus foi muito perfeito, Foi bem na hora certa. na E hora como é que certa. ele tá? A gente não sabia disso, né? Ele tá bem, assim, já tirou tudo, teve que tirar uma parte que foi no intestino, né? Tirou uma parte do intestino, já começou a químio, ele vai fazer 4 ciclos, ele já fez 3. Sexta-feira ele começa o último. Uhum. Aí, graças a Deus, Mas aí já ele vai tá ter tudo uma resolvido. pausa, que Que bom. bom, graças E, a Deus. e agora, pertinho do nascimento dela, você teve 2 netinhos também. Foi. Logo, eu descobri que eu tava grávida, passou 2 meses, foram 8 semanas. O meu filho falou: mãe, você é pai. Eu falei: ai, filho, parabéns. Aí passou uma semana, ele: mãe, olha isso daqui. Mostrou 2 no ultrassom. Eu falei: que delícia. Então, ela Falei: acabou vai de ter ser nenê trabalhoso, e mas é netinhos. maravilhoso. E aí, esse que está aqui no Ele Texas, O tá no Texas. Andrew. está no Tá, Texas. Esse teve 2, teve teve. gêmeos. Aí o segundo saiu, né? Porque nasceram de 34 semanas. O segundo Uhum. já saiu da UTI, já saiu do hospital, né? Já estão os 2 em casa. Que O bom. último que saiu do hospital saiu pro ano novo, saiu dia 31. Ai, que Ah, massa. que bom. Vai brincar com a tia. É, eu É, ele vai espero que brincar eles com a venham, tia. né? A esposa dele tá querendo vir morar no Brasil. Aham, Ela é Ai, americana? ela é venezuelana. Ah, que tá. legal. Venezuelana. Ela é refugiada lá, mas ela não tá se adaptando lá. Ai, Então ela quer vir entendi. pra cá, porque eu acho que aqui deve ser mais Mais parecido parecido, com onde né? Uhum, ela uhum. morava, né? Uhum. E ela quer vir pro Brasil. Então ele tá com os planos de vir. Eu tô rezando pra dar certo, porque eu quero ter conexão com os meus É netos, né? lógico, é Com difícil certeza. ficar aqui sozinho. Tinha outra pergunta. Teve uma das moças que me seguem que ela pediu para você, se você tem dicas, conselhos para a gente obter milagres nas orações. O que você acha que porque tem gente que recebe milagres fácil, que nem eu, que nem você, e daí eles acham que é porque a nossa família é Não. especial, e não E é ó, isso. Então, não. E então não ela é, quer como eu saber. falei, olha meu processo com a Eloá. Eu até, quando eu tava no início, assim, com aqueles sangramentos, com aquele medo, com aquela insegurança, caiu um vídeo de um pastor, que ele também tava com uma gestação, a esposa dele com uma gestação com um problema, onde ele orava todos os dias pelo bebê. E Uhum, ele até falou assim: tem milagres que nascem prontos e tem milagres que a gente tem que fazer acontecer. E eu pedia para o meu marido orar na minha barriga todos os dias. Então, assim, não foi fácil também. Não foi nem um pouco fácil, né? Não, o meu milagrinho aqui foi a base de eu pensar em Deus, me conectar com Deus todos os dias. Mas eu não acredito numa oração específica. Como eu disse, assim, eu me conectei muito com a Maria Passa Frente, com a Maria Desatadora dos Nós, mesmo sendo mais espírita do que católica, né? Mas tem pessoas que gostam do Santo Expedito, que é da urgência, né? Como é que é? uhum. Eu não sei Da como é que chama, urgência, mas das da causas urgência. Das- Tem gente que gosta da Nossa Senhora da Conceição. Enfim, cada um se conecta com um tipo de oração, né? Mas eu acredito muito que é a nossa sinceridade e o nosso acreditar que vai dar certo. Confiar de verdade que a gente já recebeu aquilo que a gente Uhum. está pedindo.
visualizar. Eu visualizava, fazia muito exercício de visualização, porque como eu tive muitas perdas, eu custava a acreditar que é o mais importante para você obter o resultado, né? Então eu trabalhava muito a visualização, de já visualizar ela amamentando, já visualizar ela no bercinho. Eu, no início, eu não falei, não vou nem comprar nada. Mas teve um dia que eu falei, eu vou comprar sim. E saí, fui comprar uma roupinha para sentir. E é isso, é você materializar no seu pensamento o que você quer receber. Eu acredito que esse é o segredo de qualquer oração que você faça. Uhum. É acreditar, ter fé e visualizar o E a positivo. visualizar como se Deus já te atendeu, porque Deus não fala não pra gente. Eu acho legal essa história também, que é um bom exemplo, porque eu vejo que as pessoas desistem muito fácil. Então, se tem um ou dois abortos, ai, Deus não me atende, Deus não gosta de mim, E tem muitas e pessoas daí que ficam com desiste. medo. É, Ficam com Uhum, medo é o medo. pior. uhum. É. Eu vi esses E dias você não aqui, eu estava desistiu. vendo algum post na internet falando de aborto provocado, né? E uma moça colocou que ela teve vários abortos espontâneos, que ela tem até medo de engravidar. E eu até respondi para ela, falei, não tenha não, ó, eu também tive e minha filha tá aqui. E vai dar tudo Uhum. certo e você tem que confiar, né? Que tudo tem um propósito de Deus, a gente tem que voltar a acreditar nisso, porque eu falo até por mim. Muitas vezes eu falei tudo isso da boca para fora, mas através desses processos de aborto é que eu me conectei com isso de verdade. Uhum. Deus tem um propósito para tudo e a gente tem que confiar, não ter medo e deixar fluir, Uhum. E a deixar outra Deus agir através de nós, né? é verdade. É. Nós temos Deus em ação. Aí tinha uma pergunta aqui, qual que é? Ah, que o pessoal tem curiosidade de saber sobre se você acredita em reencarnação. Acredito, super acredito, tanto que, né? Que a gente teve um, Falei aqui. É, a gente teve um background católico e cristão, então geralmente não acredita, mas o católico não acredita. É, o evangélico também não acredita muito, não acredita em nada, né? Eu acredito sim, eu acredito que é o que justifica tudo que a gente vê aqui, né? Porque senão a gente vai pensar em Deus como um punidor, ou uma pessoa injusta ou que deixa uma injusta pessoa passar fome e a outra jogar outra. comida fora, É. enquanto outros estão matando seus bebês no ventre e eu perdendo sem, né? Tantas Uhum. pessoas querendo ter filho e não conseguem, enquanto outras não acredito nisso. Eu acho que a reencarnação é o que mais justifica tudo que a gente vive aqui. E, inclusive, tem muitas pesquisas já comprovando isso, né? Basta querer e pesquisar de verdade. Uhum. Porque já tem casos, né? Sim. Confirmados, porque não Já, tem no preto e no branco, mas, assim, a ciência não conseguiu negar, é né? verdade. Não, teve aquele menino que apareceu na televisão que ele lembrava tudo de como fazer a inspeção no avião, que ele tinha morrido É, na guerra. Criança geralmente lembra até os 5, 6 anos de idade, ainda lembra da vida passada. Eu Por isso vi que eu uma falei, matéria uma vez, Lívia, de um menininho dos Estados Unidos, menina, não sei, mas ele falava para a mãe com 5, 6 anos: Você não é minha mãe. Você não é minha mãe, você não é o meu pai. Eu tenho família, eu tenho filhos. Eu morava em tal lugar, que era lá, não sei, no Líbano, não sei. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, e deu o nome de todos. Até que um pesquisador desses cientistas que investigam esses casos e foi achou. aonde ele falava, porque ele deu o endereço da casa, tudo, e encontrou a mãe dele viva, e encontrou a mulher dele, encontrou os filhos. Enfim, aí chegou lá, ele ainda falou para a mulher, ele falou, você tem uma marca, porque lá eles batiam na mulher e ninguém sabia o que acontecia, né? Ele falou, você tem uma marca porque eu te bati por causa de algum motivo, que só os dois sabiam, né? E o cara que comprou a casa que eles moravam falou assim: quando eu comprei essa casa, acho que tinha não sei qual é o santo que eles adoram lá, qual é o deus deles lá, e tinha a imagem. Do Oi? Líbano, você falou? Eu não sei Era que o região que Alá? é, eu não sei, mas tinha lá, pode ser Alá, vai, tava, vamos dar o exemplo, tava na parede e ele falou assim, eu encontrei, eu fiz uma oração para Uhum. Alá, né, Alá, e eu encontrei algo atrás do quadro que me salvou. O que tinha lá? E ele falou,
tinha um X de dinheiro que eu. Ah lá, minha prima falou, ah lá. Tinha um X de dinheiro que eu coloquei quando a minha esposa estava quase morrendo no parto do meu filho caçula. E eu fiz a oferta, se eles saírem vivos, eu deposito esse dinheiro. E foi exatamente o que o dono, né, quem comprou a casa, Nossa, encontrou. nossa. Então são coisas que, Não assim, tem como ninguém negar. explica. Mas, assim, não tem como comprovar preto no branco como as pessoas gostam, né? Uhum. É. Mas Eu não tem tenho uma como negar. história do Dodge de arrepiar, meu irmão. Eu não sei se a minha mãe vai lembrar disso. A gente era católica, a gente namorava em Guarulhos. Acho que eu devia ter uns 6 ou 7 anos, que a gente ainda tinha aquela gatinha Xuxa. E o meu irmão era pequenininho ainda, ele devia ter o quê? 3? Acho que Aí mais. minha avó, Laura, tava lá em casa. Daí ele falava assim, mas ela não é minha mãe. Ele apontava pra minha mãe, ela não é minha mãe. Aí a gente já fazia assim, ai pronto, lá vem ele falar aquelas coisas, lá vem as loucuras do Dodge de novo. Daí ele falou assim, ela que é minha mãe, ele apontou pra minha avó. Aí ele falou assim, e eu não me chamo Adolfo, eu me chamo José Carlos. E aí ficou Bom, essa coisa porque eu não sabia, ninguém sabia que a minha avó tinha tido um filho chamado José José Carlos Carlos, antes da minha mãe nascer. É, olha. antes de eu nascer. Acho que ela estava grávida, né, quando ele morreu. Ela estava grávida de mim, né? Então minha mãe estava na barriga. Então é uma coisa que a família da minha mãe, eles não falam muito coisas assim naquela época. Ela não contava pra ninguém. Então é uma coisa que a gente não sabia. Não tinha como o Dodi saber Não uma coisa tinha. dessa. Não sabia até o E tão nome dele. pequenininho, né? Tão pequenininho. Ele falava, meu Pequeno. nome é José Carlos, eu não sou Adolfo, eu sou José Então. Carlos, eu sou filho dela. Ele falava. Tem coisas que não dá para explicar, Não né? dá para explicar. Não tem como negar que Quem tem existe. olhos, veja, né? Quem É, tem ouvidos, ouça. é verdade, é isso Eu mesmo. era super, super religiosa e católica, mas assim, de reencarnação, uma coisa que eu nunca pude ter dúvida por causa dessas coisas. E o Dou tinha outras coisas também. Eu acho que ele morreu tão neném, né, o José Carlos, que ele ainda lembrava a vida anterior, porque um dia a gente pegou ele sentado de lótus fazendo O Dou era muito louco. Para algumas pessoas é muito difícil compreender isso, né? Ter essa compreensão, compreender como as coisas funcionam. Principalmente com as crenças que a sociedade colocou, né? Eu acho que teve É muita difícil. coisa da Bíblia que foi assim mal interpretada com a tradução também. Talvez por isso que fica algumas coisas Até que hoje, coloca né? essa Qualquer coisa, uma música que você vai traduzir, ela sai sentidos perde um diferentes pouco. É verdade. das Acho que línguas que foi por você. isso. É. Uhum. Acho que a gente respondeu tudo. Você quer Que as dar, pessoas queriam saber. você quer contar mais alguma coisa? O Não, pessoal do Crystal Enter, na eles verdade, gostam assim de que a gente inspire eles para ter fé. Você tem alguma coisa, uma mensagem para passar para eles? olha, eu acho assim, a inspiração da fé. Eu, desde pequena, eu vi as pessoas falando de Deus, ela tá um pouco chatinha, gente. Não repara. Imagina. Pra ver se você consegue acalmar ela aqui. Mas eu acho, vê se você faz uma mamadeira, que eu acho que eu tô com pouco leite, então ela não se Não satisfaz. satisfaz. Eu, desde pequena, eu via, assim, as pessoas falando de Deus, assim, como pai, como, né, Jesus, como... E eu falava, assim, eu falava, nossa, eu queria me conectar com você, assim, dessa forma, como as pessoas falam de você, né? Porque, assim, eu não tinha essa conexão. Eu era pequena também, nem entendia muita coisa, mas eu, desde pequena, eu pedia isso. E vou falar pra você, Lívia, que através desses abortos, que, assim, de início eu ficava um pouco revoltada com ele e tal, eu questionava, eu me revoltei muito com Deus, muitas vezes. Mas depois que a dor passava, eu estava mais conectada com Ele. Eu ia me conectando mais e confiando mais. Hoje, eu já tenho, assim, a presença de Deus todos os dias na minha vida. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente se conectar com a nossa fé é querer, né? Que eu queria. Eu queria muito compreender Deus, saber de verdade que Ele existe. E, assim, infelizmente não, né? A gente aprende através das experiências. Ele me trouxe experiências
que foram dolorosas, foram, mas eu me sinto assim hoje muito vitoriosa. Eu me sinto orgulhosa de ter passado por tudo isso, de ter conseguido. E a satisfação de sentir que eu estou muito conectada de verdade com ele. Então, eu acho que o primeiro passo é você querer e entender que mesmo na dor, ele Ele tem está um presente, né? propósito pra gente. Ele tem um propósito, porque assim, a dor é o processo que infelizmente a gente precisa. Porque assim, ele ensina no amor, mas se você não aprende, vai na dor. Vai pela dor. Né? É. Ai, que... Então eu precisei da dor, né? Eu fui um pouco teimosa. Ou Mas tá talvez bem. é porque você se comprometeu a ajudar a Gabriela, então. Então, É, talvez foi por isso. Então, nem foi porque isso assim, você nisso eu posso falar precisou, mas que que minha fé você foi muito assinou. grande. É, Uhum. e nisso assim, eu acho que eu devo ter assinado tão forte esse contrato, sabe? Porque foi muito forte dentro de mim. Foi muito forte a certeza de que eu tinha que arcar com aquilo, eu não podia tirá-la de jeito nenhum. E os médicos falando, você corre risco, né? Perigoso. E realmente, na hora do parto, o meu coração começou a parar. Né? Nossa. Meu marido que ficou lá, eu apaguei, eu tava com 6 batimentos cardíacos por minuto. Meu marido falou que eu fiquei no 1. E pra mim, eu voltei muito rápido. Eu falei, foi rápido, né? Ele falou, nem um pouco. Você ficou lá um bom tempo apagado. E realmente corri esse risco, mas eu confiei que eu tinha que passar por aquilo e que eu tinha que confiar em Deus. E foi tão forte, tá interferindo aqui. E foi tão forte que eu não tive dúvida. Eu fui até o final. Não tive dúvida nenhuma, mesmo os médicos falando que tinha risco, que não dava, que era incompatível com a vida, não tinha o cabimento de eu levar para frente. Foi muito forte. E simplesmente eu levei por confiança mesmo. E o risco não era só para bebê, era para você também, É, né? para mim, porque o que aconteceu? Como ela tinha muita má formação, ela grudou na placenta. E a placenta grudou em cima. Então a médica, para tirar, ela tinha que dar umas cutucadas, sabe? Foi ali que eu comecei a ter uma parada cardíaca ali, né? Eu só Nossa. lembro da mulher vindo correndo, depois colocando lá adrenalina no soro, né? Acho que é isso que eles colocam. E quando eu tava com 6 batimentos, eu apaguei, não lembro mais de nada. E aí, Nossa. quando eu voltei, ela ainda não tinha tirado. Aí eu perguntei, depois ela tirou, eu falei, tá vivo? Porque esse era meu medo. De levar até o fim, o bebê nascer vivo e eu ia me sentir culpada pelo sofrimento dele, sabe? Uhum. Porque é isso que o sistema da Terra faz a gente acreditar, né? Que o bebê vai sofrer se ele viver, mas é o processo dele, É né? Eu só verdade. tinha que dar a vida para ele. E ela falou, não tá, mas olha que engraçado. Eu achei que não tava, fiquei tranquila, me estruturaram tudo e me levaram para o pós-operatório. Um determinado momento começou a me dar uma crise de choro, um desespero tão grande. E eu tomei a hack, então eu estava deitada e aquela crise eu chorava tanto que eu falava, eu vou vomitar e vou me asfixiar no meu vômito, né? E eu virei de lado. No que eu virei de lado, estava marcando 14h40. Tinha um relógio do lado. Quando eu peguei o atestado de óbito dela, qual foi o momento que ela morreu? 14h40. 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 Nossa, Eu só desde lembro disso, assim, eu, arrepiar. eu tava muito mal, chorava. Eu virei pra não passar mal, né, pra não morrer ali, porque não tinha ninguém comigo. E eu só lembro de ter visto a hora. E aí quando meu marido me entregou o atestado de óbito, assim, deu até aquele gelo no coração, assim, eu falei, foi o Nossa, horário que o Isso foi muito coraçãozinho forte dela também, parou. né? A nossa conexão com os bebês, né? Incrível, É a nossa incrível. conexão. nossa, Deus, demais. História é fantástica. Muito bom. É dolorida, mas assim, eu acho que é muito bonita. Eu acho que é Porque assim, muito depois, bonito. hoje a gente ainda não entende tudo. Qual foi o propósito de Deus? Aham. Uhum. Mas eu sei que Depois, quando a gente chegar lá, a gente quando vai chega lá, a saber gente e a Vai vê. gente vai ver saber, que é mais bonito do que a gente imagina. verdade. Que a gente pode imaginar, né? Eu passei por situações assim, né, mano? Eu Isso. tentei ter filho tanto tempo, né? Eu tinha tanta endometriose, mioma, tinha tanta coisa que eu não consegui. A gente fez in vitro, perdemos todos os 20 bebês. Não chegou a ser bebê, na fase de embrião eles já morriam.
E aí os outros que conseguiam implantar morrer dentro de mim, foi sofrimento demais pra mim. Dói demais. Aí eu perdi a fé por um tempo, acho que eu fiquei um ano meio parada, porque eu achava, Deus não tá me ajudando. Mas depois eu voltei, né, pro Crystal Angel, pras coisas na época, e daí uma das minhas clientes me deu, sabe aquelas fotografias do anjo, psicografada, sabe, pictografada? Então ela me deu. E eu e o Greg, a gente sonhava com o Brad e com a Grace. O Brad com a Grace, que eram os filhinhos que a gente ia ter. E às vezes eles apareciam em sonho pra gente, falavam, eu sou o Brad, essa é a Grace. A gente achava que ia ter esses dois nenês. E depois essa moça, e quando não aconteceu, eu me senti muito traída, sabe? E que era o meu sonho, né, mãe? Desde pequena. A Anne não tinha esse sonho, a Anne acabou tendo a Lô, mas eu que tinha um sonho, eu De ser queria, mãe. não acontecia. E aí essa moça me deu esse psicografado e a moça manda uma mensagem. Ela falou assim, eu não entendi o nome dele direito, é mais ou menos Brett, alguma coisa assim. Aí eu comecei a chorar. E ela disse que essa era uma alma que ele queria me ajudar no My Crystal Angel. Então eu entendi. Foi por isso que o My Crystal Angel se chamou My Crystal Angel, porque eu achava que esse bebê ia ser uma criança cristal. E ele não veio, que foi para me ajudar do outro lado. E aí eu comecei a me reconectar igual você fez, ficar com mais fé ainda. E aí o Arcanjo Miguel disse para mim assim, que era para eu fazer uma escolha. Ele falou assim, você se propôs a fazer essa missão espiritual do My Crystal Angel e ser líder espiritual. Se você tiver filho, você não vai mais fazer essas coisas, porque você vai estar muito dedicada a eles. Então você precisa fazer essa escolha. Se você quiser abrir mão de novo de fazer isso, tudo bem, mas você precisa fazer essa escolha. Você é E aí eu missionária, escolhi. né? Missionários Eu geralmente sou não têm missionária. filhos. Não tem filhos. Geralmente não tem filhos. E aí a minha validação que veio disso foi que eu estava procurando. Aliás, o My Crystal Angel chama My Crystal Angel porque era o Brad, porque era uma criança cristal, que daí eu acabei dedicando para ele, porque ele era um espírito evoluído. Depois do aborto, a minha mãe até sonhou com ele, lembra? Lembro. Ela sonhou com o Brad falando que não era o momento dele estar na Terra, uma coisa assim, não foi? Foi. A minha mãe sonhou com ele, porque eu tava tão desesperada que eu não sonhava mais com nada, eu não canalizava nada, eu fiquei muito mal. E eu, Greg, muita dor, né? Eu e o Greg, a gente chegou a divorciar, mudei pro Brasil. O Brasil foi assim, uma fase muito ruim pra mim, porque era o meu único sonho, sabe? Que eu tive desde pequena. Eu não tinha sonho de casar, de mudar pros Estados Unidos, não tinha nenhum desses sonhos. Mas eu tinha sonho de ser mãe. Mas, no fim, o meu filho era o Crystal Angel, que eu não tava entendendo, né? E no caso que você acaba acolhendo tantos outros filhos Mas que precisam do seu amparo. Foi. Eu tive duas crianças que eles deram o nome de Lívia Mares, cliente meu, porque eu ajudei a pessoa a engravidar e tudo, e que as mães que tinham filho cristal não sabiam o que fazer com ele, porque eles são tão diferentes, sensíveis, né, mãe? Eu sou cristal também, mas da velha guarda. Cristal velho. É muito... Cristal antigo. Vintage. Eu sou mais chorão, mais sensível. Ela é bem mais sensível, sempre foi. Ai, mas aí no fim foi isso, né? E o Brett, que ele ajuda do outro lado, porque ele era um espírito muito evoluído e não estava na hora dele vir, então ele estava ajudando a minha missão. Mas a validação que veio foi que eu estava procurando decretos da chama violeta para me ajudar a passar por tudo isso. E daí eu achei no site da Summit uma canalização da Elizabeth Clare Prophet, que ela era o arcanjo Uriel, que entrou no corpo dela e falava, né? E estava falando das almas, era uma canalização do Réveillon de 1975, falando das almas que iam nascer na América do Sul em 76, que eram missionários. Por isso a gente pode ver aí que o sistema está indo muito querendo legalizar esse aborto, querendo provocar aborto nas pessoas. A gente lembra da época de Jesus, né? Que mandaram matar todas as crianças, né? Porque sabia que o missionário estava chegando. Hoje está até na Bíblia que nós teríamos a era messiânica, porque tem muitos espíritos de luz da linhagem de Jesus chegando na Terra. E por isso que está aí a caça a esses espíritos, para que eles não cheguem, né? Mas eles sempre encontram uma alma que está disposta a receber.
que não tomara vai ter mesmo. coragem Uhum, de fazer o que as pessoas fazem, né? Que é muita crueldade. é Algumas por verdade. ignorância, outras por maldade mesmo, né? Uhum, Né? E eu acho verdade. que tem muita lavagem cerebral hoje em dia, em Uhum. mídia, e daí as pessoas ficam confusas. É. É o que eu falo, assim, existe a cabeça que é maldosa e implanta isso, mas Uhum, existem as pessoas que presas no sistema acabam, eu não posso ter esse acabou. filho agora, e aí eles estão implantando tão forte que para a mulher, nossa, fazer um aborto virou um canal dentário, né? Uhum, Vou ali arrancar um dente ou é fazer um canal, verdade. parece muito simples, mas eles também não contam o estrago psicológico que vai Uhum, causar, né? é. Depois nessa pessoa. Isso eles não falam. Que causa problemas de ansiedade, Uhum, depressão, alcoolismo, uso de drogas. Muitas tentam se suicidar, outras conseguem. Enfim, por causa desse peso, porque é um assassinato, né? É um é. Ô, Dê, assassinato. uma pergunta que veio agora. Você acha que você acredita no que dizem que daí o espírito do bebê fica atrapalhando a vida da pessoa quando aborta? Então, isso com espíritos menos evoluídos, acredito sim. Eu até li um livro espírita, eu não lembro o nome para falar para você, mas tem um que eu tenho aqui que é aquele Deixe-me Viver. E tem o filme também. Então ali mostra, uns ficam extremamente revoltados e ficam obsediando aquela mãe, aquele pai, às vezes o médico que fez e tudo mais. Outros não. Outros já ficam, eles, porque é aquele negócio do perispírito. Na hora do aborto, é arrancado uma perninha, é arrancada outra perninha, eles ficam até as consequências finais. Então, quando eles chegam lá, esse dano fica no perispírito deles, né? Ai, Então, coitadinho. eles ficam lá imaginando que eles estão daquele jeito que fizeram com eles na Terra. E é aí que tem aquele resgate, por exemplo, a Gabriela pode ter sido, Uhum, né? Pode ter sido. E aí vem esse resgate que a gente tem que fazer, porque o que a gente faz, a gente tem que consertar. Uhum, Não adianta consertar. falar que eu pedi perdão, Deus me perdoou. Perdoou, mas você tem que consertar o Tem que que você fez. consertar, Então claro. isso acontece. E alguns espíritos, eles, porque assim, até onde o livro conta assim, a Maria, a Virgem Maria, ela tem uma equipe que fica nas clínicas de abortos tentando resgatar essas almas. Só ai, que que como conta no livro, muitas acreditam que a mãe vai desistir. E ela acaba não aceitando a ajuda de Maria, então ela vai até as consequências finais e acaba atingindo o perispírito delas também, né? Mas muitas aceitam essa ajuda e vão esperar a próxima vez de voltar. Então tem diversos uhum. casos desses espíritos. Nossa. Você tem assim alguma indicação literária para passar para o pessoal? Assim, que ilustre mais toda essa coisa que você passou, essa situação, as situações que você passou, assim, alguma indicação literária que possa ajudar as pessoas poderem ficar um pouco mais ligadas nisso, No, nesse, mas em que sentido? no sentido Da fé? da fé, Porque assim, no no quesito sentido de do, aborto, eu indico o Deixe-me Viver. Eu do não lembro o aborto é nome desse importante. livro que eu li que conta algumas coisas sobre gestação no geral. Fala de Uhum, aborto, fala de tudo mais. Mas se eu não me engano, chama gestação. Eu peguei ele na biblioteca do centro espírita que eu frequentava, né? Eu até quero voltar lá para ver se está lá, que eu quero ler esse livro de novo. Mas assim, em relação à fé, eu acredito que o uhum, autoconhecimento, tia, o autoconhecimento é o que te faz te religar com uhum, Deus. Então, assim, eu uhum, gosto muito de tudo que me conecte com Deus. Filosofia me ajudou muito na arte de me conectar comigo mesma. uhum, O Siri Prembaba, que eu gosto demais, me ajudou demais na arte de me uhum, conectar comigo mesma. Ele já trabalha assim tão profundo. Vocês conhecem o Prembaba? Uhum. eu Ele parece conheço. que ele fala com o seu coração, é Uhum, impressionante, né? Ele me ajudou muito no meu processo de despertar e de conexão com Deus. Me ajudou demais mesmo. Augusto Cury me ajudou muito. Ele tem uma coleção da análise da inteligência de Cristo.
São 5 livros. Ah, que legal. É o Mestre dos Mestres, o Mestre do Amor, são 5 livros. Aquilo me ajudou demais também. Demais, demais, demais. Então, é o que eu indico. Assim, o meu livro ajuda bastante também, viu, gente? Eu Eu sei. ia É um falar livrinho para você simples. mostrar o seu Ele livro de fala. novo. Ó, aqui eu falo muito assim. A gente está dentro de um sistema que faz a gente ter muitas dores, né? A separação de pai, a traição, o abandono, a rejeição. É o sistema que nós estamos Uhum. inseridos. E a gente traz, através disso, a gente forma a nossa personalidade e o sistema do mundo, ele quer corromper o nosso caráter. Então eu falo um pouquinho dos pecados capitais que todos temos, não adianta ficar julgando, apontando no outro, todos nós temos. E eu falo do meu processo, né, Ah, da busca que eu tive de me curar, né, de olhar para as minhas sombras e falar, opa, eu sou tudo isso que eu tô apontando ali, e uhum, corrigir e achar. Então eu falo um pouquinho de constelação familiar, eu falo um pouquinho das leis herméticas, né, que são as leis que nos regem. Enfim, eu falo da filosofia, né, da parte do a minha visão sobre o livro de Sêneca, né, a arte de viver a vida, acho que é de Epíteto, a arte de viver, que a gente perde muito tempo, a gente se perde nas coisas e a uhum. gente tem um outro propósito aqui, gente. Deus tem outro propósito que não é esse que a vida nos oferece, né? Então esse é um livro que eu escrevendo, ele me ajudou muito. Eu Onde que a escrevendo ele gente assim, pode conforme encontrar eu, esse eu livro? lia, ele tá na minha página, tem o link. Você pode comprar tanto direto com a editora, ou o meu eu ainda não consegui colocar na Amazon, mas você pode pedir direto para mim ou no link do Mercado Livre, Tá bom. Tá. tá? Então, como é que chama de novo? Que tal É, conta? Desperte a sua consciência. A nova terra exige um novo homem. Ai, que Que ótimo. é a gente olhar para nossas sombras, se curar, para que a gente possa construir a nova terra que nós estamos vivendo, o ápice da transição planetária, do Uhum, apocalipse, seja lá o nome que você queira dar, nós estamos vivendo sim, é nítido, isso não tem guerra de religião, né? Todo mundo uhum. sabe que a gente está vivendo. Só que assim, a gente tem que fazer por merecer a nova terra, porque senão você é joio. Então, ou É. você se purifica, que ainda dá tempo de se conectar com o fluxo da transição da quinta dimensão e ir, ou você vai com o joio para outro lugar. Amei, Dé. Foi tão gostoso. Foi sim, Bom ó. te ver. Até Tão nem bom fiquei Bom. te... nervosa. Aí, Mas tá depois vendo? já calma. É só no início, aquela pressão. Foi muito bom estar com Ai, foi você, uma Desirê. delícia. Que Muito saudade de vocês. gostoso. Agora a gente precisa estar pessoalmente Aham. juntas, né? Espero Eu, vocês aqui, hein, para eu entregar o livro para que vocês. até tem medo de Tá bom. avião. Hã? Até tem Morro de medo de medo. avião, falou que não vai vir. Ah, Nossa, não? meu filho vai fazer o batizado dos bebês lá, né? E eu vou ter que ir, eu não sei nem o que eu vou fazer. E eu não gosto de tomar remédio, então não adianta me indicar um remedinho para dormir. Eu morro de medo de remédio. E Texas é longe, viu? É Mas É, longe. aqui é mais longe, eu sim. Do que acho que Texas? sim. A É gente mais longe que Texas, do Quantas horas Brasil daqui é. até aí? Porque ela teve que fazer conexão em Dallas em e em Dallas eu fiz a Texas. conexão. No Dallas, Texas. E daí de lá ela tem que pegar um outro avião, acho que de 5 horas, né? E vir pra É, cá. E pra aí mim. eu pedi aquela assistência pra ela e perderam ela lá. Me perderam no aeroporto. Largaram ela no portão errado e foram embora lá, a Putz. assistência. E a minha mãe lá esperando e eu ligando e... E o Arcanjo Miguel correndo atrás. Não, foi muito milagre. Foi A gente vai muito fazer bom. um outro live sobre os milagres que aconteceram, porque foi muito milagre mesmo, até de começar a rezar, daí o Greg me liga e fala que o esposo da secretária dele estava no mesmo voo que a minha mãe. Foi um milagrão do Arcanjo Miguel isso, porque daí todo mundo, ele foi lá na American Airlines, todo mundo tentando achar minha mãe. E acho que ela nem percebeu que tava Não, esse Que tava fuzuê em tava perdida. volta, tão, ela tava lá tava de tão boa, tranquila. ela tava de boa, né? Menos E, mal, né? todo mundo procurando ela, o cara ia lá no portão que ela falou que tava, não tava, e o pessoal da American Airlines, todo mundo lá com o radinho procurando a minha mãe, aquele desespero, eu chorando aqui que eu tava com Covid, eu não podia sair do quarto.
E, e aquele fuzuê acontecendo, mas aí acharam ela e o marido da Wendy que ajudou a minha mãe a chegar em casa. Mas perderam a minha O bom é que mala ela nem também. percebeu que estava perdida. Não, ela tava tão de Não, boa lá. mas perderam a minha mala. Isso E eu eu tentava percebi. ligar, a American Airlines falava, você sabe como é que é? Eles falam assim, muitos atendentes, eles estão ocupados, então deixa o seu nome e o telefone que a gente te retorna em 1 hora. Uma hora ela vai Uma perder o hora. voo para Rê. E daí nisso veio o Greg ligar, ó, manda a foto da sua mãe que o marido da Wendy está no mesmo voo, ele vai procurar ela. Eu falei, nossa. Aí foi um milagrão do arcanjo Miguel. Mas na minha cabeça eu não estava perdida, eu estava achada. Tava achada, Eu né? só esperei. Só tava Aí esperando. eu tava ouvindo a voz da minha avó, que falei assim, a avó Lara, que ela falava assim, ela se vira, calma, ela se vira, calma, ela se vira. Calma que ela se vira. Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom. Porque eu tava aqui desesperada, mas ela tava de boa. Eu estava tranquila. Ai, então tá bom, Dê. Obrigadão por ter ficado aqui com a gente. Vamos fazer Obrigada a mais vocês pelo lives, foi uma convite. delícia. Foi muito bom conversar com vocês. Para nós também, muito bom. Muita saudade de você. A gente Também. Esperando a vai visita de logo vocês aqui. conhecer a Nenê também. Vem. Se Deus quiser, loguinho. Um beijo grande. Beijo. Fica com Beijo para Deus. você, fica com Deus. Obrigada, pessoal, Vocês que esteve aqui também. com a gente. Angel Blessing.